Seja bem-vindo ao Será que é Útil? Hoje a gente veio falar da série Castlevania, dependendo do jeito que você fala aí, mas a gente vai falar dessa série hoje. Antes de começar, queria deixar claro que eu vou falar só da série do Netflix, tá? Não vou falar de jogo, nem de relação que tem com o jogo, nem se segue a história do jogo, até porque muita gente que é fã da série tá falando da série do jogo, tá? Muita gente que é fã da série que jogou os jogos falam que algumas coisas não são parecidas, eles tiveram meio que uma licença poética para fazer. Eu não joguei o jogo, então eu não tenho nenhuma propriedade para falar se tem a ver com o jogo ou não, beleza? Eu vou falar só da série. Vamos falar primeiro um pouquinho da primeira e da segunda temporada, mas sem muito spoiler, só coisas rápidas. Moto chata. Só pra deixar claro aí da onde que veio e tal, o contexto. A primeira temporada, poucos episódios, uma coisa mais meio que um piloto ali pra ver se ia colar ou não. Jogaram verde, colocaram algumas cenas de ação, alguns diálogos um pouco menos elaborados, uma coisa mais pra teste. E aí veio a segunda temporada, aí literalmente contando toda a história, abrangendo várias partes, e o foco era o Drácula até então, né? Até então o foco da história era o Drácula e o porquê ele estava fazendo isso, e tudo girava em torno do Drácula, né? As pessoas tentando impedir o Drácula e as pessoas auxiliando o Drácula na sua jornada. Os EPs têm muita introdução e tem bastante personagens legais, né? Então insere os personagens de um jeito legal, conta um pouco da história deles ali, o que eles fazem, o que eles faziam antes, o que eles fazem agora. E é isso. E a história até a segunda temporada é toda centrada no Drácula. Então é por isso que tem que tomar cuidado, porque essa terceira temporada não fala do Drácula. Pelo menos não é o foco, né, do Drácula. Essa terceira temporada tem o desenvolvimento dos personagens de uma forma separada, então cada um foi para um canto. E aí a série tem que ir falando de cada personagem e desenvolvendo ele de uma forma separada, não tá todo mundo focado em um único objetivo, que no caso da primeira e da segunda seria o Drácula. Então eles tiveram que dar uma rebolada grande para não ficar buraco de roteiro, nem ficar faltando coisa. Também isso é uma mudança no formato, né? Separar os personagens, eles não estão todos focados num único propósito, ou num único problema, ou numa única figura, que no caso é do Drácula na primeira e na segunda temporada. E agora, na terceira temporada, deixa entender primeiro, a princípio, que vai ter novas temporadas, né? Deixa entender que a história continua, deixa a história aberta para uma continuação. Tem uma linguagem visual muito legal, tem bastante easter egg, uma série bastante movimentada, mas tem muitos sinais, muita coisa solta, que aí se você ficar procurando você vai achar uns pequenos detalhes. Muito bem desenhado, muito bem feito, os detalhes, muito legal mesmo, gostei da parte visual. Lembrando que não tem um vilão central essa história, a história não se passa, como eu falei na primeira e na segunda, que o foco é do Drácula, e aí eles lutavam contra um mal maior, que no caso é do Drácula. Nessa história não, os personagens vão se desenvolvendo por conta própria, cada um com a sua própria história e com o seu próprio objetivo. A continuação das histórias dos personagens, né? Então cada personagem, depois do que aconteceu com o Drácula, tem um desenvolvimento a partir da sua personalidade, a partir das suas próprias escolhas. Isso é bem legal também, mostrar essa continuação. E aí eu vou falar um pouquinho de cada personagem aqui, mas eu vou tentar não dar muito spoiler, porque não sei quem assistiu ou não, mas eu vou falar um pouquinho de cada um. E aí se tiverem alguma outra coisa para comentar, vocês põem aí embaixo, beleza? Tem o Alucard, mas eu já volto no Alucard. O Trevor e a Sypha. O Trevor e a Sypha, muita gente criticou a parte casalzinho dos dois. Que não tem na segunda temporada, não tem na primeira. Lógico que não tem, eles não eram um casal na primeira nem na segunda. Eles colocaram também como uma espécie de alívio cômico, que tem na segunda temporada, mas não tem tanto, porque é uma parte muito tensa, né, essa segunda temporada. Eles colocaram como um alívio cômico. Tem quem gosta também desses romancezinhos de casal, esses momentos não sombrios e não obscuros, para dar um alívio, né, da série. Não é só morte, pra dar uma separada disso. Legal,
dá pra ver que os dois estão bem entrosados, né? Ela já tá com um jeitão mais brucutu que o Trevor tem, e o Trevor já tá falando de um jeito menos imbecil. Dá pra ver que eles estão virando cada vez mais uma coisa só, né? Cada vez mais misturado. Seguindo pro Hector e pra Carmilla, também não vi muita novidade ali, apesar de mostrar um pouco mais das estratégias e pra onde que tá indo a história, desenvolvendo bastante a história. Não vi tanta novidade também, não vou citar muita coisa aqui. Não achei tão interessante assim não. Mas é um pedaço importante da história que provavelmente numa quarta temporada ou numa quinta vai falar disso e abordar um pouco mais dessa importância desses dois personagens aí. Mas por enquanto eu não tenho nada para destacar deles não. Seguindo temos o Isaac, ou Isaac, né, como algumas pessoas falam. O Isaac, ele tá num negócio meio louco, assim, ele não entendeu direito o que tá acontecendo, ele tava meio perdido, o que o Drácula fez com ele, ele ficou meio perdido. E aí ele fica naquela parada de, eu tenho uma vingança, eu quero fazer aquilo acontecer por conta do que já tinha acontecido, né? Ou seja, uma consequência vai gerar outra consequência, ou eu me volto pro que eu sinto e pro que eu tô vendo agora, né? Ele tá meio dividido ali. Ele acha que a humanidade é totalmente ruim, mas ao mesmo tempo ele tem contrapontos que na história e na cidade ele vai encontrando as pessoas no caminho, ele vai começando a quebrar essa ideia dualista que ele tem, né, de a sociedade, todo mundo é mal e só poucas pessoas são boas. Ele começa a quebrar um pouco dessa história. Ele vê que dependendo do objetivo, dependendo do lado, dependendo da visão, dá pra mudar. Ele fica com esse negócio na cabeça. Também ele encontra novos personagens, tem umas lutas bem legais. Na verdade, uma das lutas mais legais é a dele, lá no finalzinho. Compensa você assistir até o final para ver essa luta. Então, sensacional. Tem mais algumas outras coisas que eu queria falar, mas eu vou dar uma resumida aqui para não ficar muito grande o vídeo. Vamos direto para o Alucard, né? Já falei do Trevor, já falei da Sypha, do Hector, Carmilla, do Isaac. Antes de eu ir para as considerações finais, vamos falar um pouco do Alucard, né? Primeiro, o Alucard, ele tá com remorso e com uma solidão muito grande. Remorso porque ele matou o próprio pai, né? Ele matou o pai dele. O pessoal talvez não tenha entendido isso, mas era o pai dele. Ele tinha... Ou ele matava o pai dele, ou o pai dele acabava com o mundo. Então ele fica com esse conflito dentro dele, né? O pai dele era o mal, mas ele tinha que matar o pai dele, mas o pai dele era do mal, e se ele matasse o pai dele ia matar todo mundo, e ele fica com esse negócio dentro dele, e ele carrega essa culpa, esse remorso muito grande, e ele resolveu se isolar das pessoas, né? Até porque as pessoas não veem vampiros, ou pessoas... No caso ele não é um vampiro, totalmente vampiro, né? Mas mesmo assim não veem com bons olhos, né? Então ele mantém essa parte e ele fica com muita saudade do Trevor e da Sypha. E mostra bastante também que mudou ele, essa parte de ficar muito tempo sozinho, muito tempo remoendo essas coisas ruins, mudou ele de uma certa forma. E aí aparecem aqueles dois personagens, os irmãos, né? E aí eu vou direto pra polêmica, que é o que o pessoal tá polemizando pra caramba. Polêmica. Eu vi muita gente criticando o que aconteceu com relação ao Alucard, mas eu acho que o pessoal viu o que quis ver, né? Na minha opinião. Na minha opinião, a série não deixa... Isso é minha opinião, tá? Minha opinião aqui no meu canal. A série não deixa claro o que aconteceu. A série deixa entender. E em momento nenhum ele fala que ele é ou deixa de ser. Até porque naquela época não tinha isso, né? Naquela época não tinha gay, não tinha homossexual, não tinha... Pelo menos não de uma forma aberta que nem a gente tem hoje na sociedade. Então em momento nenhum ele falou, sou gay, ou sou hétero. Ele não falou nada disso. E vamos deixar claro que a gente estava na Idade Média, o cara era um vampiro, o cara era usuário de magia negra e ocultismo. A pessoa tá esperando uma certa moralidade, uma certa ética desse cara. Não entendi o que vocês estavam esperando do cara. Ah, mas quem faz isso é gay, ou quem faz isso é aquilo, quem faz isso é aquilo outro. Isso é um julgamento seu, isso é um pré-julgamento seu.
não imponha coisas que não foram ditas, né? Não foi dito isso em momento nenhum. Inclusive até outros personagens deixam implícitos outras coisas muito mais importantes do que isso e ninguém falou. Então cuidado com o que você impõe sobre as pessoas, com esses rótulos, com esses estereótipos. Quem faz isso é isso, quem faz isso é aquilo. Cuidado, que podem fazer isso com você, você não vai gostar. Isso gerou uma polêmica tão grande que o Castlevania ficou entre o top 10 do Netflix e ele nem estava tão no hype assim na segunda temporada. E olha que a segunda temporada era esperada, mas deixou ele no top 10 do Netflix justamente por conta dessa polêmica. Acredito que eles colocaram essa polêmica, né? Não era pra ser tão polêmica, mas colocaram esse BOzinho de propósito pro pessoal ir lá assistir. E se eles fizeram, deu certo, o pessoal assistiu. Tem muita gente falando disso, inclusive eu aqui. Então eles foram muito malandros de fazer isso. Lembrando, não tem nada que deixa claro que ele é ou deixa de ser alguma coisa. Isso daí é da sua cabeça, da sua visão. Toma cuidado com o que você enxerga nas entrelinhas e entende como algo concreto. Muito cuidado com isso. Isso pode te gerar problemas mais pra frente. Fechando a série, o que eu acredito que o foco dessa série é o lado negro, o lado obscuro da humanidade. E esse dualismo que a gente entende como bom ou mal. Esse é o tema central dessa série, pelo menos nessa terceira temporada. Então ele brinca muito com a sua visão de bem e mal. A pessoa parece do bem, e daqui a pouco ela faz uma parada, você fala, tá, mas essa pessoa é do mal. Tá, mas essa pessoa é do bem. Aí você fica meio com essa dúvida. Eles brincam muito com essa dúvida, com esse dualismo que não só o ser humano tem, mas que os personagens têm por conta do Drácula, né? O Drácula enxergava tudo como a humanidade como o grande mal. E ele quase destruiu a humanidade pensando nisso. Então eles brincam muito com essa parada de bem e mal, quem é do bem, quem é do mal. E mostrou muito um lado obscuro da sociedade que a gente não tinha visto até então, pelo menos não em Castlevania. Tá, mataram a mulher do Drácula por alguns motivos banais e tal, mas não tinham aprofundado tanto que nem aprofundam nessa. A gente vê o ser humano capaz de umas coisas absurdas por futilidade, assim. Então abordou muito mais esse lado negro da sociedade que tem até hoje, mas eles fizeram questão de deixar bem claro que é a humanidade e não o demônio que veio do inferno, não um cara que veio de um portal, não um vampiro. A humanidade tem um lado obscuro, eles deixaram bem claro isso. E essa dualidade, né? Quem você acha que é do mal, às vezes pode fazer coisa boa, pra deixar você com esse pensamento, né? Nem todo mundo é 100% do bem ou 100% do mal. Eles deixaram essa bandeira bem estabelecida, bem cravada na série. E ao longo do tempo você vai percebendo quem é e quem não é e por que é, né? Então não necessariamente quem combate o mal é do bem, não necessariamente quem não gosta do bem é do mal. Eles deixam bem claro isso na série ao longo do desenrolar da história. E a sua perspectiva com relação a isso faz com que você entenda certas atitudes como boas ou ruins, né? Aí você fala, mas o cara fez isso pra fazer isso, então ele é mal. O cara fez isso pra fazer aquilo, então ele é do bem. Então toma cuidado com isso, porque a série deixa muito aberto justamente para você criar a sua própria conclusão da história. Eu espero não ter alongado tanto o vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like ou deixa o dislike. Não sei se você concorda comigo ou não. Não tem problema, pode comentar aí embaixo também se quiser. É isso, o canal Isso Daqui é Útil. Nietzsche aqui desligando, falou.